da Samuel Lúria, que chegará mais tarde. Boa tarde a todos. Vamos hoje falar sobre este número da Granta em língua portuguesa. Como sabem, que acompanharam este processo, houve durante anos uma Granta Brasil, depois apareceu a Granta Portugal, depois acabou a Granta Brasil e a Granta feita em Portugal passou a chamar-se Granta em língua portuguesa, porque na verdade é uma parceria com o Brasil. Também tem um editor brasileiro, o diretor brasileiro, que é o Gustavo Pacheco, e a escolha dos textos é dividida entre mim e ele por escritores portugueses, escritores brasileiros, escritores lusófonos e escritores de várias nacionalidades, inteiramente de língua inglesa, mas não só do Arquivo da Granta. Um dos grandes benefícios de editar a Granta é ter a peça do Arquivo da Granta, que permite ler tudo o que já foi publicado na Granta até hoje. Portanto, cada número é constituído por textos dessas diferentes proveniências, com um certo equilíbrio literário, de notoriedade, de género nos dois sentidos da palavra, de género e de género literário, mas não como um programa fixo, é apenas uma assim, para que a revista seja, que cada número tenha uma certa pluralidade, porque, como imaginam, o Arquivo da Granta ao longo ao fim destes anos todos, tem todo o tipo de texto, todo o tipo de autores, desde novel e book, e autores que ainda não são conhecidos, passaram a ter uma fama como tem evidentemente todos. Portanto, é sempre interessante tentar em cada número constituir o número, o alinhamento dos textos com base nessas diferentes origens. Sendo que o desafio também é tentar encontrar nos textos que já existem, portanto, que são que o Gustavo e eu procuramos no Arquivo da Granta, e esporadicamente publicamos também textos traduzidos de outras publicações, em New York, etc. Mas é uma exceção. Mas entre esses textos e os textos que são encomendados, e portanto, onde há uma conversa prévia com os autores que nós convidamos e podemos às vezes sugerir o que vai ser o texto, não é bem isso, mas dizer há aqui um ângulo que seria interessante tratar para não haver sobre o mesmo tema, imaginem 10 textos exatamente iguais uns aos outros, iguais no sentido temático. Como os títulos, temas são muito abrangentes, eles permitem que cada número tenha uma infinidade de abordagens. A professora Isabel tem uma vez autógrafo para ter uma infinidade de abordagens. Há um ano e pouco tivemos um caso curioso, que é numa grande tranquilidade escolhemos um tema que nos parecia eminentemente literário e pacífico, que foi o tema Rússia, e de repente, entre a escolha dos textos e a saída da revista, aconteceu uma coisa para essas bandas, e não embarcámos naquela palermice de cancelar o tema Rússia, de não falar dos russos. No Médio Oriente. Exato, assim, o próximo é Médio Oriente. Neste caso das canções, o que se verificou na escolha final é que, mais uma vez, existem abordagens muito diferentes, com pessoas que falaram de canções específicas. Outras falaram do meio da música, do meio musical, do texto de abertura, que se chama Não leve seu pensamento para onde é proibido, de Herta Müller. É um texto particularmente forte, porque mostra como a canção, os nós têm, imagino que toda a gente gosta de canções, sejam lá quais forem, mas ela mostra como, e sobretudo alguém que vem de zonas da Europa muito problemáticas pela sua história, no centro da Europa, no leste da Europa, etc.,
como uma canção pode ser tudo o seu contrário. Ela mostra, dizer que na vida dela a canção foi identidade, memória, resistência, mas também propaganda, num certo sentido, opressão. E, portanto, a canção, até uma palavra como canção, cuja conotação é essencialmente positiva, diria eu, para alguns de nós, pode despertar memórias e provocar memórias que não são de todos agradáveis. E depois há textos que são, falando em particular dos textos portugueses, bom, há uns textos que são mais digamos assim, extravagantes. Há um texto que se chama Disco de Ouro. Disco de Ouro, exatamente, que o senhor António Comigo falar, chamado Casper Emerson, chegou Samuel, falou Samuel. É um texto sobre um fenómeno engraçadíssimo e que eu nunca tinha pensado. Sabia que isto existia, mas nunca tinha pensado e nos pareceu ótimo encerrar este número, que é as canções que foram para o espaço, que se foram nas sondas e, portanto, se fazer cânones é difícil, fazer cânones para extraterrestres é particularmente complicado, porque as pessoas que fizeram aquilo escolheram as músicas que nos representavam como espécie. Enfim, é um bocadinho mais sério que o Festival da Canção. E há esse texto, e eu fiquei muito contente, aliás, duplamente contente, por termos também nesta revista um texto do Greil Marcus, que é um crítico destacadíssimo, crítico académico, crítico cultural, enfim, muitas coisas, e uma das pessoas que escreveu mais assiduamente e profundamente sobre o Bob Dylan ao longo das décadas, e devo dizer que tive, foi um bocado como fazer o casting do filme, a possibilidade de ter o mesmo número, o Greil Marcus e o João Lisboa. Finalmente consegui fazer isso. A minha ideia era pegar nos textos de cada um dos 4 autores portugueses que estão aqui presentes, agradecer a presença deles, pegando num aspecto de cada um dos textos e cada um irá por onde achar bem. Talvez começasse pelo João Lisboa, porque já falei no texto do João Lisboa, que tem uns anos que escreve no Expresso, e que publicou primeiramente um livro fundamental de entrevistas a escritores, textos e de entrevistas, e também traduziu e organizou vários livros da coleção do Quero Ligar, em que se publicavam livros com letras de canções, nessa época distante. E o texto do João, e era esse o mote, é um texto que raramente se vê um crítico a publicar um texto desses. É um texto sobre as vezes em que se enganou. Nem que disse disparates. Não disse da música, não cabia a mim formular assim. Mas, nomeadamente sobre o Dylan, sobre o Tom Waits e sobre outras pessoas. A minha pergunta, não sei que a palavra que falasse esse texto, é o seguinte. Isso, vou usar a sua expressão, esses disparates podem ser disparates quando o crítico olha para o seu trabalho, não são normalíssimos para nós não críticos de música, isto é, nós não mudamos frequentemente a opinião sobre os discos e as canções. Nós não críticos musicais. De um modo geral, Dependendo das épocas em que as ouvimos. sim, mas de modo geral, a ideia que eu tenho, não estou dentro da cabeça das outras pessoas todas, já bem mais está dentro da minha. Normalmente há uma certa afinidade, tem a ver com épocas da vida para determinadas canções, afinidade essa, a partir da qual muitas delas tendem a continuar ao longo da vida depois. Quando eu tinha 20 anos, ou não sei o quê, lembras-te daquele dia que não sei quantos. E cria-se essa afinidade, mas mudar de opinião mesmo, pode acontecer mesmo. Quem pensa um bocadinho mais em cima e frequentemente dia a dia, não sei o quê,
Já os coisas a raiva que eu vinha aqui. Onde é que eu tinha a cabeça naquele? E no primeiro dia do Palmeiras, também foi o Bob Dylan, Deus. Podia falar mais para nós ouvirmos. Está a falar muito com o Pedro, mas se falasse aqui connosco, estamos a ouvi-lo. Ok. E eu estou a tomar anotações. Ok, desculpa. Fala assim um pouco para toda a gente. Desculpe, peço imensa Por desculpa. acaso o texto do Bob Dylan, Sim. sobre o Bob Dylan, a parte do texto sobre o Bob Dylan, foi mesmo uma grande asneirada, porque é evidente que eu começo logo a dizer no princípio que havia todas as atenuantes, todas as desculpas, todas as justificações, porque ele, Bob Dylan não estava propriamente nessa altura, portanto, no início dos anos 90 e final dos anos 80, a atravessar um período particularmente glorioso. Tinha tido a sua conversão súbita ao cristianismo born again, não sei o quê, depois tornou-se pregador evangélico praticamente do dia para a noite, baseado numa experiência mística em que tinha tirado um crucifixo para o palco e ele ficou assim e tal, não sei o quê. Agora, o pior de tudo é que eu digo isso, que até é plausível e defensável, a propósito de uma crítica a um outro fulano, estimável criatura, irlandês, que se chamava Andy White, e que eu digo, aqui está o novo Bob Dylan. O outro pode arrumar as botas, pode ir-se embora. Não sei como é que ainda há gente que acredita que ele esteja vivo. E não sei o quê. Obviamente, tenho que engolir as palavras todas, não sei quantos anos depois, enfim, continuarei eternamente a engolir as palavras todas desse texto que, se calhar, isto é um alibi para eu dizer, pois, eu fiz mais maneira, mas agora estou a começar a bater no peito. Portanto, naquele momento em que... Já está a olhar outra vez para o Pedro. Olhe para nós somos uns desgraçados. O Pedro é Deus, mas nós também somos pastorinhos. Coitadinha de mim, eu só quero ouvir. O senhor fala para o Pedro, não ouço bem, sabe, porque eu sou moca. Vai-te embora. Não! O Pedro, que é Deus, não. Diga. Onde é que eu estava? Olha, portanto, um outro Bob Dylan, está aqui tudo. Está aqui no meu telemóvel. Portanto, estava a falar de um outro Bob Dylan, mas na realidade, aquele Bob Dylan, por amor de Deus. João Lisboa, diga. Ok, foi basicamente o ponto em que o Bob Dylan se converteu e eu perdi a fé nele. E, provavelmente, se calhar agora, in the back of my mind, em relação a este texto, é uma forma de me justificar, de fazer um ato de contrição perante uma divindade que eu tinha perdido a fé e tal, não sei o quê. Tal como depois, por processo inverso, acontece em relação a outros músicos, bandas, grupos, sobre os quais eu derramei ouro e joias preciosas, e que passados uns anos eu digo, Eu fui googlar roller skate skinny. skinny, roller skate skinny, que o João disse que era... Não, fui vê-los a Dublin, caíram-me em cima em Dublin, porque eu não sabia sequer que eles existiam, e fiquei... E não tinha tomado... O senhor já está outra vez, caramba, não fala para os pastorinhos. Só vou ouvir. Temos que continuar a sessão. Pode Se ser? ele falasse um bocadinho para nós. Pronto, está bem. Já ouvi a sua reclamação. E pronto, é isso, basicamente. Não, em outros casos ainda, que eu li, o texto final, a secção do texto final com que eu cabo tem a ver mesmo com momentos em que nós batemos de frente com a testa na nossa ignorância e sentimos, sim, a nossa ignorância ou a minha ignorância é enorme. Isto foi uma vez um episódio em Tunis, na Tunísia, no Café Moro. Ouço uma voz que entrava pelas paredes, dominava aquilo tudo e parecia que tudo levitava à minha volta e fui perguntar ao senhor, estava a passar essa cassete, uma música que ele olha para mim com ar de desprezo infinito, quem diz rebutalho. Este é o maior cantor árabe de todos os tempos, o Mohamed Abdel-Wahab, e tu não conheces depois. E aí, puxar a nossa cagança para baixo faz muito bem. Mas é engraçado porque provavelmente muito poucas pessoas se lembrariam desses dias, vamos chamar assim, ou seja, qual é a necessidade do autor, de ser o próprio autor a dizer, reparem como ele aqui está. Por exemplo, no caso no caso do Tom Waits, em relação talvez à sorte que isto não vale. Ou seja, nos discos mais... Mas esse aí é passável, porque eu digo que é bonzinho, mas não digo que é genial, que é o que eu devia ter feito. Sim.
Vamos seguir a ordem porque estamos aqui sentados. Carla, quando falámos sobre a tua colaboração e sobre o texto que acabaste de escrever, foi um texto sobre uma forma musical que, em Portugal, evidentemente no espaço anglo-saxónico não é assim, parece estar ou num limbo ou em dois polos diferentes, ou seja, que é um musical que por um lado tem por um lado noutras parágrafos, um género popular, um género de massas, mas por outro lado que tem uma certa, em certos setores, uma imagem kitsch, ou não sei o que mais. E tu foste, curiosamente, não curiosamente, expectavelmente, num certo sentido, vindo de ti, do lado da extrema sofisticação da canção e até da extrema sofisticação dos sentidos e das palavras e quase das polémicas que uma interpretação da canção gera no sentido de propriedade que as pessoas têm sobre a canção, a dizer, não é nada disso que está a dizer. Queria que falasses sobre isso. Bom, no meu artigo escrevi... tentei fazer várias coisas, provavelmente em todas é possível, ou não as desenvolvi como eu gostaria de ter desenvolvido, mas falei sobretudo sobre musicais, porque gosto muito do género. Comecei por falar de um, que é o meu preferido, que é o Sweeney Todd do Stephen Sondheim, mas sobretudo como os musicais entram e como é que fazem parte da minha vida estranha, de uma forma estranha, consigo. Mas é um género pelo qual sempre me senti muito atraída, talvez por causa das letras, pela maneira como as letras são cantadas, lá está, por achar que, por uma razão qualquer, há maneiras mais acertadas de cantar do que outras, de interpretar do que outras, ou talvez por tradição. Por exemplo, uma das canções que refiro, Lydia the Tattoo Lady, que é uma canção que eu me lembro de ouvir nos Marretas. Só muito mais tarde é que eu vi o Groucho Marx a cantá-la. Mas é uma canção que me dá imensa vontade de rir. Lydia that Encyclopedia. Isto dá vontade de rir. É brilhante, é genial. E é claro que a forma de cantar e a forma de interpretar tem conta, mas eu acho que, se bem me lembro, no texto falei sobre uma canção da Nina Simone. A Nina Simone canta Ain't Got No, é essa, e que pode ser cantada quando a vejo interpretada por outras pessoas, não me parece uma canção tão boa como aquela interpretação da Nina Simone, que é extraordinária. E eu acho que todos nós temos as nossas preferências, como é que as coisas são interpretadas. Também parece haver uma relação entre o modo como se interpreta e a letra. Por isso, bem, já várias coisas. Tentei então falar sobre musicais, porque é um género que me atrai desde criança. Acompanhei muitos musicais, havia uma coisa compulsiva de repetição com os musicais. Situações do cotidiano lembram-me versos de musicais, e isso acontece com muita frequência. E é um acontecimento, quando esse reconhecimento acontece, é um reconhecimento que dá prazer. Eu lembro-me, há qualquer coisa que acontece no dia-a-dia, lembro-me de um verso musical e isso dá uma sensação boa. E eu quero perguntar uma coisa que é o seguinte, que é a nossa relação com musicais parece sempre um gosto estrangeirado, no sentido em que não apenas os musicais canónicos são americanos,
mas porque, digamos, se perde algumas na tradução, ou seja, as pessoas, não há uma tradição sólida e recomendável recente do musical. Isso é estranho, porque ao mesmo tempo também não se pode dizer que o musical seja um género anglo-saxónico. Há musicais em várias línguas, mas como é que é essa relação de que, ou seja, para ti o musical é um musical em língua inglesa ou não? Sim, é um musical em língua inglesa, sim. Porque é a única tradição que tem. Porque isso também está relacionado com a minha vida e com a minha infância, na escola que frequentei e de língua inglesa e talvez por aí. Talvez por isso. Isso tem a ver um pouco com aquela querela que eu há uns anos em Portugal, no rock, particularmente sobre cantar em inglês ou cantar em português. Um musical em português, neste caso, soa-te esquisito. Soa-me estranho, mas não acho descabido. Sim. Acho que pode perfeitamente não. Mas nunca prestei atenção a um musical em português. Mas não parece nada descabido. Noutras línguas também não, mas para mim o foco é sempre a lembrança, lá está, porque está relacionado com a memória, está relacionado com a lembrança de quando via musicais, de quando repetia os versos, sabia-os de cor e sei as canções e tudo mais. Portanto, e sabia-os em inglês. E por isso, e daí ele estar relacionado com a língua também. E a tua relação com os musicais é transportada também para a relação com os chamados filmes musicais, que é uma expressão um pouco estranha. Sim. Claro. Ou és aquelas pessoas que, por exemplo, quando gostas muito do musical que viste, suponhamos, a versão cinematográfica isso é muito comum. As pessoas que conhecem muito bem um determinado género, neste caso um musical enquanto espetáculo, dizem, não vejas o filme não vale a pena. Exatamente. É que ele só se podia ter visto em Londres de 83. Exatamente, mas também é o caso oposto. É o caso de ter visto uma pessoa que conhece há bastante tempo, há mais de 25 anos, viu o Sweeney Todd em Londres, com a Angela Lansbury, e prefere o filme do Tim Burton, que acha muito melhor. E se vires no YouTube há imagens, há fragmentos dessa peça, não é? No teatro, e o filme é muitíssimo superior. Muitíssimo superior. Mas a comparação que essa pessoa tinha era com ver o espetáculo ao vivo ou ver Sim, ver o espetáculo ao vivo, lá na estreia. Isso eu não tinha. Não tinha dado. Vamos continuar para todos falarem. Uma das boas experiências, e devo dizer, não muito frequentes, na Granta é publicar um nome menos óbvio, mais recente, o que seja. E eu, desde que o ano passado tinha lido um livro chamado A Morsa, tinha, da Ana Cláudia Santos, tinha dito, tenho que publicar um livro enquanto estava na Granta. Depois percebi que já tinha lido, quando eu livro, que já tinha lido um dos contos que está no livro, que foi publicado na revista Ficções, da Luísa Costa Gomes, onde eu cheguei a colaborar e que lia e tenho lá esse número, mas não me lembrava, não associava, quando vi este livro A Morsa, não associava e depois é que vi. E é um livro, de facto, não é um livro de tinta da China, portanto posso fazer publicidade, é um livro de contos muito invulgar e uma estreia invulgaríssima. E eu, como sinto que muitas vezes, sobretudo no caso dos autores portugueses, também os brasileiros, mas isso caberia ao Gustavo explicar melhor, sinto que a qualidade média da não ficção é superior à qualidade média da ficção. A ficção conto, que é o que está em causa na Granta. Isto é, não só há menos contistas portugueses que me apetece convidar do que cruzadores da não ficção, como até dos números, até dos textos já publicados, acho que os melhores em geral são de não ficção. Não tenho nenhuma teoria sobre isso e não tenho sequer a
certeza de que isto seja assim. É a minha percepção e a minha sensibilidade. O meu interesse ao pedir um conto à Ana Cláudia foi que sabia que com este tema, que dá para ir para todos os lados, o conto seria surpreendente, como aliás são muito surpreendentes os contos desse livro que eu referi. O Morse tem um conto, não sei se é o que eu gosto mais, mas é um dos que eu gosto mais, nesse livro em que uma personagem desse conto está a reviver os sítios da sua infância através do Google Earth, não tem coragem a ir lá, e portanto é uma forma indolor de revisitar o passado. Não tão indolor quanto isso, como se verá, mas eu estava a tentar pensar uma fórmula explicar o que é esta história, mas não tenho a certeza de se essa explicar, nem isso tem grande interesse, mas em todo caso gostava de pedir à Ana Cláudia Santos Cruz falasse do conto e como é que surgiu imediatamente esta ideia, porque a Itália, que é uma omnipresença, e porque é que a música aqui tem qualquer coisa, a canção aqui tem muito qualquer coisa de opressivo mais do que Where are English? Portanto, quando o Pedro me convidou para escrever a Júlia da Granta, disse que podia ser um conto, outro texto, eu quis escrever um conto para desafiar. E estava a escrever uma outra coisa sobre Nápoles, estava a ler sobre Nápoles. Nápoles já tinha sido objeto de estudo da minha parte, em trabalho, nomeadamente no doutoramento. E eu estava a ler coisas sobre Nápoles e por uma questão de comunidade eu não saí dali, mas quis escrever uma ficção. E revisitei um filme que já vi muitas e muitas vezes. Não o quis voltar a ver para este conto, porque queria escrever um pouco baseada na minha memória e sobretudo nas minhas impressões do filme, o filme Viagem à Itália, do Roberto Rossellini, que conta a história de um casal de ingleses que vão à Itália por causa de uma herança, e portanto uma questão relacionada com uma herança, e é um casal que eles no filme viajam quase sempre sozinhos, praticamente só se juntam numa cena final em Pompeia. E há um reencontro no final do filme, que é quase a ordem do milagre, não é? Como em vários desses filmes dessa época do Rossellini, em que eles saem de Pompeia e vão parar numa terra onde está a decorrer uma procissão. Há um milagre, um homem invisual, parece que consegue voltar a ver. Eles são separados, mas depois no final juntam-se. Eu quis revisitar um pouco essa história. No conto, as personagens vão a Nápoles, viajam quase sempre juntas. No final também são separadas por um acontecimento, neste caso a uma procissão é uma manifestação contra o turismo. Não sei se têm noção, mas Nápoles, como Lisboa, está muito na moda para turistas, não é? E o centro da cidade, neste momento, proliferam bed and breakfast. Eu imaginei uma manifestação de pessoas contra isso. As personagens são separadas, mas em vez de se reunirem, digamos que a personagem feminina vai com um dos manifestantes, que é um jovem. E eu quis que o final fosse diferente do filme nesse sentido. Isto resumindo um pouco. Agora, a música. O filme do Rossellini Viagem à Itália tem muitas canções napolitanas. Houve uma canção que eu pus na epígrafe do conto, uma parte da letra, que andou sempre na minha cabeça, ainda hoje às vezes está, enquanto eu escrevia o conto. E eu tentei que houvesse uma tonalidade dessa música napolitana que passasse para o conto. Não sei se isso foi conseguido, mas foi a minha intenção. Há uma coisa muito interessante no conto, que é a ideia de, enfim, aquela famosa frase da vida
examined life é a única vida que vale a pena ser vivida. Não sei como é que se diz em português, uma vida escrutinada, enfim, escrutinada é um bocado. Examinada é um pouco esquisito, mas enfim, pronto, é essa a ideia. Uma das coisas que eu gosto muito no conto é que é largamente a voz da ciência, podemos chamar da personagem, é que uma vida examinada, vamos chamar assim para facilitar, também não é muito recomendável. Ou seja, basicamente, o que acontece ali, como acontece muitas vezes na ficção e na vida, é que numa situação em que há umas férias, um balanço de vida, uma data significativa, e portanto uma ocasião festiva, quando se pensa muito nisso, a ocasião deixa de ser festiva, ou seja, de repente a pessoa ao pensar, neste caso, numa relação amorosa e não só, e de repente naquela personagem, embora não haja muitos acontecimentos externos no conto, mas de repente tudo lhe passa pela cabeça, de certa forma, não é? Das escolhas, das possibilidades, de ter filhos, não ter filhos, enfim, há uma série de questões que aparecem ali. Eu tinha bastante interesse em saber se esse, porque uma das, no livro, na Morsa, não é muito claro de nós vermos uma genealogia, onde é que vem aqueles contos. Vêm de sítios muito diferentes, parece, não é? Não é assim, não são contos à maneira de... Quer dizer, individualmente podem ser. Mas esta ideia do interior, ou da consciência, ou das personagens a examinarem a sua vida, que na verdade é o contrário daquilo que parecem, isso tem a ver nas suas leituras, etc., nas suas preferências, com alguns escritores em particular, com alguns contistas em particular? É muito difícil de responder. Sim. Eu nunca me lembro de quem é que posso nomear. Posso dizer que em relação a este conto, sim, há um nome que eu posso dizer em relação a este conto. Sim. Eu tinha lido pela primeira vez um livro da Ana Teresa Pereira. Nunca a tinha lido. E estranhei muito, mas houve alguma coisa que me fez, talvez, sim, tinha lido esse livro antes de começar a escrever este conto e pensei, bem, uma pessoa pode escrever, pode basear-se numa história que já existe e pode escrever um conto com personagens com nomes estrangeiros. É uma coisa que ela faz. Pode escrever um conto baseado num filme e foi alguma coisa que realmente me influenciou. Portanto, este conto é na terceira pessoa, eu tenho poucos contos na terceira pessoa, para mim é mais natural escrever na primeira, então nesse sentido também foi um desafio. E não sei muito bem o que dizer mais. Vou passar ao Samuel Luria. Samuel, não por termos combinado, mas ao vir para aqui, o João também ouviu e é testemunha, estava um senhor a tocar o Aleluia ali estava um senhor a tocar o Aleluia do Cohen. E o teu texto é sobre, não só sobre o Aleluia do Cohen, como sobre, digamos, os usos e abusos do Aleluia do Cohen, o Aleluia transformado em música de casamentos, etc. E há no teu texto, e o teu caso é particular porque escreves canções, és música e escreves canções, há no teu texto um duplo movimento em relação ao Aleluia, sobre o qual não há nada a dizer, quanto à canção em si, estamos todos de acordo, naturalmente, mas tu dizes duas coisas interessantes. Uma mais comum e outra mais incomum. E era sobre isso que eu gostava de ouvir. A mais comum é dizer esta música foi abastardada, isto é, toca demais, está associada a demasiadas... Como quando as músicas que nós gostamos se tornam muito conhecidas, ou que passam a estar na publicidade, ou as pessoas só a conhecem quando são da banda sonora do filme, e as pessoas que conhecem desde sempre ficam agastadas com isso. Isso por um lado. Mas essa é uma queixa bastante comum, essa ideia de que a canção de certa forma nos pertence e que nós não queremos que ela seja maltratada.
Mas tu acrescentas um segundo nível não sei qual é, de ceticismo ou de relutância em lidar com o destino do Aleluia do Cohen. É que o Aleluia do Cohen, para ser democratizada, foi laicizada, digamos assim. Ou seja, a condição para Cohen, essa canção em particular, mas não só, ser tão popular, foi atenuar o significado religioso dela, o que no Cohen é quase impossível, de tal forma essas questões do sagrado estão omitidas. Eu gostava que falasses sobre isso a propósito desses pontos de vista, mas sobretudo do segundo, que é um pouco sui generis, porque eu nunca tinha ouvido essa queixa vinda dessa perspectiva, embora a entenda perfeitamente. Mas há aí uma coisa que acho que o paradoxo ainda revolve sobre si mesmo mais um bocadinho, quando tu pensas que muitas vezes a forma mais laicizada da Aleluia é quando ela é interpretada numa ideia de que este é o momento mais religioso da minha vida. E não há nada mais laico do que estar a tocar uma canção com falsos pretextos, ou pelo menos a bastardar o significado original, pensando que estamos a ser muito religiosos, porque estamos a cantar uma coisa chamada Aleluia. E depois também tem essa questão e essa dificuldade que é... E quando eu me lancei para escrever este texto, sobretudo porque é uma aflição que eu próprio sinto quando parto para escrever canções, que tem a ver com a própria utilidade de uma canção. E como é que nós vamos falar da utilidade de uma canção chamada Aleluia? E onde é que se verifica e onde é que se atesta a sua utilidade? É quando ninguém a canta porque temos medo do tema, porque o tema nos obriga a uma reverência, a um silêncio e a uma prostração? Ou é quando ela está na boca de toda a gente? É quando ela é suave e, nesse sentido, torna-se, por ser maviosa, torna-se uma coisa muito elevada e angelical até? Ou é quando ela é mais dura, quando nós mergulhamos no desespero da própria canção e sentimos de facto que o Aleluia, que é uma coisa que nos deve de alguma maneira fazer levantar a cabeça e bradar aos céus, em muitos dos espaços da música, em muitos dos pormenores biográficos, é uma coisa mais cabisbaixa. Onde é que a canção é útil? Onde é que a canção está a ser bem sucedida? E essa é uma das dúvidas com as quais eu muitas vezes me deparo. Será que a minha canção está a ser útil e está a ser bem sucedida se for democratizável? Ou se por outro lado eu conseguir ser tão pessoal e conseguir esvaziar de uma maneira tão concreta e tão eficaz que ninguém a vai querer ouvir porque é demasiada nudez? E foi mais ou menos a partir daí que eu fiz logo ali um estudo de caso, mas pensando sempre um bocado nas minhas próprias dúvidas quando paro para escrever uma canção. Claro que aqui parece que estou com a presunção de querer estar sempre a escrever canções com um nível de esvaziamento e com um nível de personalidade. Tem o Cohen e não é nada disso. Tenho uma reverência muito particular com o Dylan, com o Cohen e até com o Tom Waits, só para falar dessa trindade aqui já super citada. Mas lá está. São questões que me assolam na minha própria identidade enquanto fazedor de canções, que ainda por cima muda quando de repente fazer canções deixa de ser aquela coisa inevitável, por um lado, prazerosa, continua a ser, mas hoje em dia também é aquilo que me paga a renda, que me paga a vida na mesa e que me paga a Netflix para ver coisas terríveis que não devia ver. Mas isso também faz questionar a identidade de uma canção. Será que eu já estou imune às consequências práticas? Será que o lado prático tem que estar na formulação de uma canção? Ou será que tem que ser só aleluias e o aspecto cerimonioso e quase religioso? E tentei pôr um bocado nos sapatos, não do Cohen quando a escreve, mas se calhar num Cohen que hoje estaria a ver os desígnios que a canção tomou. Isso que tu disseste sugere-me duas dúvidas. Uma é a seguinte. É a reação, a tal reação de propriedade que nós temos, neste caso com canções, que nos leva a dizer coisas como, o texto da Carla em certo sentido também é sobre isso, que é, tu não percebeste a canção não é sobre isso, estás a gostar da forma errada da canção, que é coisa desse género. Isso acontece muitas vezes, porque há qualquer coisa disso, as pessoas às vezes estão a gostar de forma errada, por exemplo, acontece muitas vezes, na música pop sobretudo, as pessoas acharem
que canções muito melancólicas são felizes, só porque têm um refrão mais catchy ou coisa do género. E que nunca repararam. Há sempre aquela coisa que eu adoro do Peter Hook, do Joy Division, que ele diz o Ian Curtis estava bem, íamos tocar na América, depois quando ele se matou, eu fui ver as letras e pensei, ele realmente não estava bem. Eu acho extraordinário que um dos membros da banda vá ver as letras do Ian Curtis e dizer, está plástico. As canções do Zaba. Nas canções do Zaba? Sim, sim. Que é uma desgraça. Pois, exato, sim, pois aí, no contrário, exato, sim. Cheios de lá e não sei o quê. Profundamente frio. Agora lembrei-me que em 1994, eu tinha 14 anos, eu lembro que em junho de 1994 eu fiquei indignado quando vi uma vizinha minha, que eu sabia que habitualmente, que era a minha vizinha, que eu ouvia as canções que ela escutava e normalmente tinha que ver com as bandas sonoras das telenovelas. Hoje em dia tenho muito mais complacência para com esse tipo de música, até tenho que ouvir algumas e a nostalgia tem se tornado uma mostarda incrível para esse tipo de alimentos. Mas lembro que fiquei muito indignado quando vi a minha vizinha com uma t-shirt dos Nirvana. Sim, claro. Depois do Kurt Cobain ter morrido, democratizou-se uma coisa que era só minha. Mas eu acho que no caso do Aleluia ainda é mais paradigmático, aliás, ao contrário, paradigmático, porque a versão que tornou a canção mais partilhável, eu acho que é uma versão ótima. Eu devolvo isso no texto que escrevi. A do Buckley. Acho que o Buckley adocicou e ainda por cima adocicou a canção e sem que o lado fatalista da fotografia do Buckley tivesse tisnado a versão superior, maviosa, angelical do Aleluia. E lá está. E mesmo assim eu continuo a achar que prestou um mau serviço à canção, mas por outro lado também prestou um bom serviço à canção, porque de repente estamos a ver, é um bocado como a ideia do fado, de termos as pessoas, termos os homens das navalhas e os pescadores a cantarem poetas portugueses que nunca lhes passariam pela boca se não fosse através do fado, uma canção que muitas vezes punha autores superiores, popularizados no gosto das pessoas comuns. O comum não era depreciativo de maneira alguma. Mas nesta situação também presta um favor à canção, porque de repente temos dúvidas veterotestamentárias misturadas com alusões sexuais à própria vida do Leonard Cohen, num tumulto poético invulgar em canções populares, cantadas em talent shows, em pessoas que se olham nos olhos e que fazem... que tentam cavalgar a canção como se fosse um cavalo selvagem a dar as notas que não estão lá. Por um lado, chateia-me que aquilo esteja a ser cantado sem sentimento, mas por outro, eu penso assim, eu também gostava que uma canção minha passasse num Ídolos ou num The Voice. Seria bom, seria vantajoso. E se me perguntassem se eu estava contente ou descontente, nessa situação eu responderia, mas no íntimo estaria contente. Pronto, lá está, é muito inconclusivo e peço desculpa. Se quiserem chegar a conclusões, saltem o meu texto, mas compreendem. Queria perguntar uma última coisa que tem a ver com isso que estamos a falar, mas com o aspecto particular porque tu, como se vê neste texto, és muito ligado à questão da craft, do ofício da escrita, não é? E tens muito esse lado worker in song, como diria e uma coisa que tens feito frequentemente, que parece o contrário disso, na verdade é a continuação disso, que são covers. Sim. Tu fazes regularmente covers e fazes, às vezes, covers de canções em que eu nunca tinha dado nada por elas, até tu fazeres um cover dessa canção. E a minha pergunta é esta. Não sendo aí uma questão de autoria, mas de interpretação, nos vários sentidos da palavra, é importante para ti, por exemplo, achares que estás a usar a canção da forma em que o autor ou o intérprete original acharia interessante, relevante, ou aí, desse ponto de vista, não queres saber e queres fazer a canção tua? Tenho que ser sincero, dizer que não quero saber, porque quero fazer a canção minha. Mas normalmente, quando eu faço esse exercício, e muito raramente faço com canções que me exijam, no caso do Aleluia do Cohen,
reverência ou uma admiração pelo conteúdo, tem que ver também com eu assumo completamente que a fruição de uma canção não tem que passar pela nossa identificação com a letra, com o espírito do artista, com a biografia do artista, com a capacidade de escrita da lírica do próprio artista, não tem que ver com isso. E sou capaz de gostar das canções mais rasteiras, com as piores rimas, verbos no infinitivo, ou com o desejo com o beijo. E são coisas que podem ser alegres e comover-me e fazer-me mexer, fazer-me dançar. A fruição de uma canção não tem que ver com isso. Agora, neste caso do Cohen mais particularmente, muitas vezes, já dei por mim, eu tenho que defender o Cohen com o lado da escrita dele e com o lado da poesia dele, porque para muitas pessoas tornou-se esquisito gostar da música de Cohen a partir do final dos anos 70, quando começa a usar sintetizadores de gosto duvidoso, e depois nos anos 80 também. Eu continuo a achar que ele é um músico, um melodista tremendo. Eu acho mesmo que ele é o melhor músico dos poetas e o melhor poeta dos músicos, porque acho que não é dissociável, embora ele tenha começado como escritor, acho que se tornou um músico a 100%, e aqui quase o paradoxo da Trindade, ele é 100% músico e é 100% poeta. E nesse sentido, muitas vezes, ter que justificar, não, pá, tens que ouvir melhor, tens que ouvir o que ele escreve, tens que ouvir o que ele quer dizer, para justificar algumas opções musicais duvidosas, torna-me depois também mais cioso em continuar não só a justificar, mas a ser um bocadinho preciosista em relação ao património poético do Cohen, como é o caso do Aleluia, que pode gostar vê-lo desbaratado, lá está, quando pessoas num casamento estão a cantar Aleluia como se fosse uma canção de união e não de desunião na maior parte dos exemplos ditos na canção. Obrigado por terem vindo. O próximo número da grande, o número 12, vai ser um número pelas encomendas e pelas escolhas, em que os textos vão ser mais diferentes uns dos outros, não vou dizer qual é o tema, vão achar graça ao tema, e o tema gerou as respostas e vai gerar, imagineu as respostas mais diferentes. Este é um número, apesar de tudo, com uma coerência maior desse ponto de vista, mas é sempre bom que os números sejam diferentes uns dos outros. E foi muito bom contar com os quatro. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a todos. Obrigada.